Olá, como estão todos vocês? Mais uma vez, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero cantar algumas canções agora. Fui destacado para mais uma vez estar com vocês e é um prazer muito grande. Meu nome é Eli Lima, eu pertenço ao grupo do Ministério de Louvor da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no bairro de Taquari, Brasília, Distrito Federal. Eu quero cantar com vocês algumas canções e hoje o que veio em mente foi um cântico, os dois cânticos que falam sobre o rei da nossa vida. Como é que você tem se comportado? Você tem se prostrado, ajoelhado, reconhecido a soberania do Senhor na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida? Proclamemos então, vamos cantar, reconhecendo o Senhor Deus como Rei de todas as nações. As coisas estão acontecendo aí ao nosso redor, mas não podemos nunca nos esquecer. O grande Rei é o Senhor, o Rei das nações. Vamos cantar. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará,
Senhor, grande Rei, o Rei das nações. Não há um outro Deus maior do que o nosso Deus. Possamos sempre guardar isso em nossas mentes. A outra canção também fala do rei, que é o rei que tem que ser o rei do nosso coração. E eu gosto muito do refrão dessa música, que fala sobre Deus é bom, tu és bom, bom demais. E eu fiz um poporri, emendei com a outra música, com o título Deus é bom, trazendo as duas músicas, uma feita mais recentemente, a outra mais antiga, mas ficou legal, porque fala da bondade de Deus. Em Salmo 52, versículo 1, nos fala que a bondade de Deus dura para sempre. A bondade dele dura para sempre. A bondade de Deus denota o amor do Senhor para aqueles que têm aliança com ele. Então, renda sempre graças ao Senhor por sua bondade, dia após dia, na sua vida. Faça um retrospecto aí na sua vida e veja quantas coisas que têm acontecido de bom. Veja quantas coisas boas o Senhor tem feito para a sua vida. Então, cante sempre, renda graças, reconhecendo a bondade de Deus na sua vida. A bondade do Senhor é patente. Se você observar, está sempre e dura para sempre. Vamos cantar essa canção. Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Jamais, tu não me deixarás jamais, tu não me deixarás jamais, tu não me deixarás jamais, tu és bom, tu és bom.
aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. O tempo todo Deus é bom demais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Deus é bom demais. Tu és bom, bom, oh, Deus é bom demais. Glória a Deus, glória ao Senhor. Amém. Pai, nós te louvamos e agradecemos, reconhecendo que o Senhor tem sido tão bom para conosco, embora as nossas mazelas, os nossos erros. Pai, quanto nós somos falhos nisso, mas reconhecemos, Pai, que o Senhor tem sido maravilhoso com as nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Continue conosco. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Semente é a única maneira que nós temos de termos um futuro e uma perspectiva de colheita. Quando nós plantamos a semente, nós certamente teremos o que colher. Mas é bem verdade que se eu não plantar a semente, naturalmente eu não terei nada para colher. Esse texto nos fala que Deus supre aquele que semeia. Deus supre de sementes, para que você tenha sempre mais sementes e tenha a oportunidade de viver sempre numa perspectiva de grande colheita. Mas o segredo é semear, porque o Pai supre a quem semeia. Então eu quero desafiar você a ser um semeador, a lançar as suas sementes. Aqui estão as nossas contas, você tem a oportunidade de lançar a sua semente na sua oferta, de devolver o seu dízimo e usufruir dessa bênção que Deus descreve e nos oferece aqui por meio da sua promessa. Ele vai suprir a semente, porque você está semeando, e ele vai multiplicar essa semente. E o texto ainda diz mais: ele fará crescer os frutos da sua justiça. Olha que tantas promessas nós recebemos de Deus quando nós nos dispomos a vivermos a partir do princípio para recebermos o cumprimento da promessa. Então, você decida hoje viver como um semeador, como alguém que planta sementes e não que guarda, que retém ou que come as sementes. O Senhor multiplica e o Senhor dá semente somente àquele que semeia. Que você seja encontrado assim. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesse momento para que a graça do Senhor venha abundantemente sobre cada um dos teus filhos. Deus, sobretudo, nessa promessa que o Senhor nos fez, nos colocou aqui em tua palavra. Deus, que as sementes sejam multiplicadas na vida daqueles que estão semeando, na vida daqueles que estão plantando, que o Senhor multiplique essas sementes, que haja abundância de multiplicação, que o Senhor, em nome de Jesus, faça crescer os frutos dessa justiça. Pai, dá, Senhor, um coração disposto a cada um para viver como semeador e não como aquele que guarda, que retém, que come a semente. Eu abençoo a vida financeira dos teus filhos. Eu abençoo as sementes que eles estão lançando, para que haja uma multiplicação abundante em suas vidas. Nós agradecemos ao Senhor pela honra
de sermos parceiros com o Senhor onde está o teu coração. Essa é uma bênção e esse é um privilégio que o Senhor concede àqueles que caminham em fé e em obediência para contigo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus que oramos, Pai. Amém. Graça e paz, Deus abençoe você. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Eu sou o pastor Lincoln Alves, o pastor sênior da igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no Taquari, aqui em Brasília. Nós estamos numa nova série de mensagens que dei como tema direção para os dias de hoje. Domingo passado, na nossa celebração presencial, eu compartilhei a primeira palavra para a direção para os dias de hoje, para o nosso coração. Hoje, eu quero compartilhar uma mensagem que também é uma direção para os dias de hoje, para a sua vida. E está o texto em João capítulo 10, versículo 11, que nos diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é uma palavra de Jesus no Evangelho de João. E a palavra e o tema que eu quero compartilhar com você nessa série, direção para os dias de hoje, é confiança no bom pastor. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em João 10, Jesus chama a si mesmo de o bom pastor. Os pastores naquela época passavam todo o tempo com as suas ovelhas. Elas eram nutridas, eles as conduziam, eles as protegiam. Era uma relação próxima e de extrema confiança entre a ovelha e o pastor. As ovelhas, elas sentiam paz, elas ficavam tranquilas e sentiam-se bem seguras ao lado do seu pastor. Não é curioso que Jesus se coloca, não é oportuno que Jesus se apresenta para nós como bom pastor? Por que Jesus refere-se a si mesmo como bom pastor? Essa resposta nós encontramos no Salmo 23, escrito por Davi na sua própria experiência como pastor de ovelha, a partir também da sua relação com Deus, como ele sentia na sua relação com Deus. Ele descreve e nos mostra por que Jesus se refere-se como um bom pastor. Davi e o texto de João nos chama para a confiança no bom pastor. Nós estamos vivendo dias onde a nossa confiança precisa ser aumentada em Deus. Se é uma direção que você precisa para os dias de hoje, chama-se a confiança no bom pastor. E a pergunta é: aprender a confiar no bom pastor. Qual é os benefícios? Quais são os benefícios? O que nós recebemos? O que nós desfrutamos de confiarmos no bom pastor? Aprenda a confiar no bom pastor. Ele nunca, e você nunca terá falta de nada. É a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Quando você aprende a confiar no bom pastor, você não sente falta de nada. Observe bem o que diz o primeiro verso do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. É assim que diz o Davi. O que Davi está nos mostrando aqui, o que Davi nos chama a atenção aqui, é para o que o pastor provê para as nossas vidas. Então ele está falando de algo que nós não vamos sentir falta. Portanto, receberemos a provisão. O Senhor cuidará, o Senhor fará chegar em nossas vidas. Então, não terá falta de quê? Primeiro, Davi nos diz, não terá falta de descanso. O texto diz, ele me faz repousar. Olha que bênção. O repouso nada mais é do que o descanso de um coração tranquilo. Quando nós estamos perturbados, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos desorientados, perdidos, nós não conseguimos repousar.
Uma mente inquieta nada mais é do que uma mente que não consegue descansar. E Davi vai dizer que o Senhor, o bom pastor, ele faz com que nós tenhamos descanso. Não falta descanso, porque é Ele que nos faz repousar. Repousar em pastos verdejantes, repousar em águas tranquilas. É Ele que nos conduz aos ambientes que nos proporcionam um descanso. Mas você não terá falta apenas de descanso. O texto também nos ensina, você não terá falta de refrigério. O texto diz assim, pois ele me conduz a águas tranquilas. Quantas pessoas estão vivendo sobrecarregadas, pesadas, angustiadas, como se estivessem carregando toneladas sobre os seus ombros. As pessoas estão perdidas, desorientadas, elas estão perdendo a sua sanidade. Mas o texto diz que quando você aprende a confiar no bom pastor, não te falta refrigério. O refrigério é aquilo que Deus proporciona ao nosso coração, que nos traz quietude, que nos traz descanso, que nos traz paz, que nos traz equilíbrio. O refrigério é como você estando com calor, você recebe uma brisa fresca e recebe um frescor maravilhoso e que traz uma sensação extraordinária. Então, quando você aprende a confiar no bom pastor, você não terá falta de nada. Não lhe faltará descanso, não lhe faltará refrigério, mas também não lhes faltará restauração. O texto diz, pois ele restaura a minha alma. Quando nós passamos por dificuldades e algumas coisas são quebradas na nossa vida, há uma promessa de Deus para aqueles que confiam no bom pastor, de ser restaurados por ele. Ele restaura, ele promove a reconstrução daquilo que está quebrado. Se a sua família está em frangalhos, ele restaura a sua família. Se o seu trabalho está quebrado, despedaçado, ele restaura a sua profissão, restaura a sua vocação, restaura o seu trabalho. Sabe por quê? Ele restaura a nossa alma. Quando o nosso mundo interno está em desequilíbrio, as coisas externas também ficam desequilibradas. E há uma promessa de Deus para aqueles que confiam no bom pastor, de não sentir falta de restauração. Às vezes nós acordamos e o dia parece estar muito pesado e parece que as coisas não vão acontecer. Somos tomados de desesperança, somos tomados de medo, de angústia, de preocupação. E é uma promessa linda, a promessa de que Deus restaurará e refrigerará, nos dará descanso na sua presença. Mas além de descanso, refrigério, restauração, não terá falta de orientação. Olha o que diz o texto, pois ele me conduz nas veredas da justiça. Às vezes nós nos sentimos perdidos, não é mesmo? Às vezes não sabemos o que fazer. Esse é um sentimento comum ao ser humano. Historicamente falando, muitas pessoas, tanto pessoas importantes como pessoas simples, já passaram por isso. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que também enfrentaram situações semelhantes. Me lembro bem de Josafá, que estava cercado pelos inimigos, e ele então descreve da seguinte maneira essa realidade na sua vida. Ele diz, nós não sabemos o que fazer contra essa grande multidão que vem contra nós. E é então nesse momento que ele faz uma afirmação linda, extraordinária, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só, nós recebemos a orientação de Deus. Quando você está perdido, desorientado, o Espírito Santo traz ao seu coração, a presença de Deus traz ao seu coração a orientação que você precisa para a tomada de decisão, para seguir a sua jornada, para a percepção da sua escolha, do seu caminho, daquilo que você precisa fazer.
nós não sabemos de tudo. Se existe uma coisa importante que tenhamos que ter consciência, é da nossa limitação como ser humano. Mas, a despeito da nossa limitação, nós temos um Deus que é pleno, ilimitado, perfeito, que a tudo conhece e a tudo governa. E Ele é a fonte de vida, a fonte inesgotável. Quando você aprende a confiar em Jesus, você não tem falta de orientação. As palavras de Deus são orientações para a nossa vida, para o nosso coração. É nela que nós nos orientamos acerca de qualquer assunto. Eu costumo dizer que na palavra de Deus nós encontramos sobre tudo que nós desejamos. Qualquer assunto que você busca, você encontra a resposta na palavra de Deus. Por quê? Porque o bom pastor provê orientação para aqueles que confiam nele. Mas além de todas essas bênçãos que nós já descrevemos aqui, o texto ainda nos diz que aquele que tem o Senhor como bom pastor não sente falta também de confiança. O texto diz, pois nada temerei. Há uma confiança inabalável no coração daquele que tem o Senhor como bom pastor, que confia nele. Ele permanece estável, ele permanece seguro, ele permanece tranquilo. A sua confiança é inabalável. O salmista Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Olha que confiança inabalável Davi tem no seu pastor. É por isso que Jesus refere-se a si mesmo como bom pastor, porque ele é aquele que provê confiança em momentos difíceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Pessoas estão passando por situações difíceis, em todas as áreas, de todas as maneiras. Como está a sua confiança? Você confia no bom pastor? Você sabe quem está na direção do seu barco? Você sabe quem está na direção do seu carro, da sua vida? Se você sabe e você se dispôs a sentar no banco do carona, confiando em quem está na direção, você vai ficar tranquilo. A sua confiança permanecerá inabalável. Mas o texto continua nos falando, aquele que confia em Jesus, aquele que confia no bom pastor, também não sente falta de companheirismo, não está sozinho. O texto diz, pois ele está comigo. Olha que lindo. Eu tenho aprendido uma coisa, a própria Bíblia nos diz isso. O Senhor nos diz assim no Salmo 27, se o seu pai e a sua mãe te desamparar, eu, o Senhor, te acolherei. Essa é uma promessa que eu tenho carregado no meu coração e que tem me sustentado nos abandonos que todos nós passamos na vida. Pessoas vêm e pessoas vão na sua vida, mas há alguém que não te abandona. Jesus nos prometeu isso em vários lugares, de várias maneiras. Jesus em Mateus capítulo 28, verso 20 diz, eu estarei com vocês todos os dias. Em Hebreus 13:5 há uma promessa que reforça essa segurança da companhia de Jesus conosco. Ele nos diz, eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. E eu gosto muito também da promessa feita pelo Senhor a nós, àqueles que confiam nele, em Isaías 43, verso 2 e 3. Quando vocês passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afundarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o teu Salvador. Perceba bem, há uma promessa de Deus de estar presente, de estar junto. O nome de Jesus, um dos nomes extraordinários, lindos, cheio de significado e propósito de Jesus para nós é Emanuel. O que significa? Deus conosco. E a Bíblia é bem clara a dizer, até pai e mãe abandonam filho. Se pai e mãe é capaz de abandonar um filho, imagina um possível amigo, imagina um colega, imagina um parceiro, imagina um patrão,
Imagina qualquer outra pessoa, um desconhecido. Pessoas abandonam pessoas, mas Deus não te abandona. E o salmista aqui nos diz de uma forma muito clara: pois Ele está comigo. E essa consciência da presença de Deus é que nos mantém tranquilos, confiantes, orientados, restaurados, refrigerados e descansados em Deus. Por isso, nós precisamos aprender a confiar no bom pastor. Essa é a direção para os dias de hoje. Quem confia no bom pastor não terá falta de companheirismo. Mas olha só, o texto não para por aqui. Quantas bênçãos nós recebemos por confiarmos no bom pastor. Ele também nos traz consolo. Quem confia no bom pastor não tem falta de consolo. O texto diz: pois tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes, na vida, vai faltar um ombro amigo que você vai poder chorar. Mas a despeito, como eu disse anteriormente, de pessoas te abandonarem, seguirem seus próprios caminhos, Deus não te abandona. E então, Ele é o nosso consolo. É tão verdade isso, que o Espírito Santo se coloca como consolador. Esse é um dos nomes do Espírito Santo para nós. O nosso companheiro inseparável. O Paráclitos, o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. Jesus, nas suas últimas palavras com os discípulos, ele deixa bem claro: eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Ele estará com vocês, eu enviarei outro Consolador, disse Jesus. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele que traz o consolo quando estamos angustiados, quando estamos chorosos, quando estamos lamentando, quando estamos sofrendo. É Ele que nos consola. Aquele que confia em Jesus não terá falta de consolo. Também o texto nos diz que aquele que confia em Jesus não terá falta de provisão. Não faltará o cuidado de Deus. O texto diz: para preparar uma mesa. Olha só, o preparo de uma mesa traz a ideia de uma refeição, daquilo que vai ser colocado para a gente alimentar, para suprir as nossas necessidades físicas. E o texto vai dizer: pois é Ele que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Nos relacionamentos, é o Senhor que prepara a mesa. Há uma palavra de provisão. Aquele que tem o Senhor, que confia em Deus, não faltará nada. O Senhor vai prover todas as coisas. Eu acho que você já entendeu isso. Deus é que te trouxe até aqui. O cuidado, a proteção e o favor de Deus é que fez com que você chegasse até aqui. Nunca nos faltou nada. Nós temos muito mais do que precisamos. Você sabe disso. E isso é fruto da provisão de Deus, da providência de Deus. Há uma promessa na palavra de Deus, orientada e dita pelo apóstolo Paulo: Ele suprirá todas as suas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. É Ele que supre as necessidades. E eu aprendi que Ele não apenas supre as nossas necessidades, mas como um pai amoroso, Ele mima os seus filhos só para ver a gente feliz. E os mimos é aquilo que Ele faz para nos surpreender. Então aquele que confia em Jesus nunca terá falta de provisão. Ele é o Deus provedor. Ele é Jeová Jireh, aquele que provê tudo o que nós precisamos. Mas o texto vai caminhando e vai nos ensinando. Aquele que confia em Jesus também não terá falta de alegria. O texto diz: pois faz minha taça transbordar. A ideia nesse texto aqui é de celebração, é de contentamento, é de alegria, é de regozijo. Então aquele que não tem
que tem o Senhor, melhor dizendo, aquele que confia em Jesus, não terá falta de alegria. Sabe o que significa? Você não vai ficar sorrindo o tempo inteiro, mas a alegria do Senhor permanece no nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa alegria é o Senhor. Ela não é circunstancial, ela não é promovida por pessoas, ela é promovida por Jesus. Ele é aquele que traz a nós a plena satisfação, como diz John Piper. Não existe lugar onde você possa se encontrar satisfeito, longe e distante de Deus. A alegria plena, a alegria verdadeira, a alegria inenarrável, você só desfruta na presença de Deus. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, e é uma carta chamada Carta da Alegria, e ele vai dizendo o seguinte: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então, aquele que confia em Jesus não terá falta de alegria. Chegando aqui aos finalmente, mas algo especial que Deus nos dá por confiarmos nele, por confiarmos no bom pastor. Aquele que confia no bom pastor também não terá falta de qualquer coisa nesta vida. Será pleno, será preenchido. O texto diz: pois sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É impressionante como Davi escreve o Salmo 23, ele descreve uma forma incrível de sentir-se satisfeito, pleno, completo e realizado em Deus. E ele vai dizer isso de uma forma clara: eu não sinto falta de nada. Nós vivemos buscando fora de Deus, buscando distante de Deus, buscando alheio a Deus coisas para preencher o nosso coração e preencher a nossa vida. O significado da nossa existência está em Deus e não fora dele. Você precisa entender isso. É disso que eu estou falando. Ele suprirá qualquer coisa na nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos, é Ele que é a fonte. E por fim, você não sentirá falta de qualquer coisa na eternidade. O texto termina, o Salmo 23 termina dizendo assim: pois habitarei na casa do Senhor para sempre. Perceba bem, Davi está dizendo: a eternidade, o meu futuro será glorioso. Não terei falta de nada, porque eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. A palavra aqui refere-se à eternidade, à vida vindoura, à esperança futura, e é o resultado de aprender a confiar em Jesus. Quando eu aprendo a confiar em Jesus, eu fico plenificado, eu fico cheio, eu me sinto completo, porque Ele provê tudo aquilo que eu necessito. Vamos rememorar? Aquele que confia em Jesus nunca terá falta de nada. Nunca terá falta de nada. E Ele vai dizer bem claro: você não terá falta de descanso, você não terá falta de refrigério, você não terá falta de restauração, de orientação, de confiança, de companheirismo, de consolo, de provisão, de qualquer coisa nessa vida e de qualquer coisa na eternidade. O que eu quero dizer para você é que Ele é tudo o que você precisa. Você precisa confiar no bom pastor. A orientação para os dias de hoje é: confie no bom pastor. Jesus é o bom pastor. E Ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e elas me conhecem. Como é que está o seu coração? Aumente a sua confiança em Deus. Não é possível aumentar a nossa confiança em Deus sem conhecê-lo, sem relacionar com Ele, sem estar em intimidade com Ele, sem ter experiências com Ele. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que aprender a confiar no bom pastor vai te levar a superar os tempos difíceis. Mateus 28:20 diz isso.
eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Os pastores sempre permanecem próximos. As ovelhas confiam no pastor. A partir do momento em que nos tornamos seus, iniciamos então uma jornada especial com Deus. A jornada de confiança. Muitas pessoas vão exigir confiança, mas o Criador do Universo gasta tempo para ganhar nossa confiança. Sabe como é construída? A confiança, ela não se constrói em tempos fáceis, mas nos tempos difíceis. Nosso bom pastor está construindo a sua confiança nesse tempo em sua vida. Nesse momento da sua existência, tudo que você está passando e enfrentando, é o bom pastor construindo a sua confiança nele. O mundo estava conduzindo-se a partir de si mesmo. E Deus parou o mundo para que as pessoas se voltassem para ele e a partir de então fosse conduzido por ele e passasse a confiar em sua pessoa. A confiança, ela não é conquistada na zona de conforto, mas ela é conquistada fora da zona de conforto. Não precisamos de um consolador na zona de conforto. Nós precisamos quando estamos em tempos difíceis. O Senhor é contigo. A direção para os dias de hoje é: confie no bom pastor. Ele é tudo o que você precisa. Nele você vai encontrar a plena satisfação da sua vida. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra que nos lembra, Senhor, e nos traz ao coração a necessidade e a importância de confiarmos em Ti, que é o nosso bom pastor. Tudo que nós estamos buscando em tantos outros lugares, nós encontramos em Ti. Às vezes eu me pergunto, Deus, por que pegamos os atalhos se no Senhor nós temos a plena satisfação? E hoje eu quero te pedir em nome de Jesus, que Tu faça com que cada coração se volte para Ti de uma forma profunda e cada um dos Teus filhos aprenda a alegria, a satisfação, a honra de confiar no bom pastor. Como Teus discípulos, como Teus filhos, que tenhamos uma confiança inabalável e que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo esse coração. Enche esse coração de fé. Enche esse coração de confiança, de forma inabalável. Faça com que esses tempos difíceis que estamos enfrentando leve-nos para mais perto de Ti e possamos conhecer quem Tu és e assim confiarmos completamente no bom pastor. Em nome de Jesus, não deixe que esqueçamos essa direção para a nossa vida, para os dias de hoje, que o nosso coração precisa, necessita confiar no bom pastor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Estamos encerrando a nossa celebração hoje aqui, online, conectado com você, onde você se encontra. E eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia conosco. Espero que essa palavra tenha trazido uma direção para os dias de hoje, em sua vida, em seu coração. Essa série, ela vai nos impulsionar muito para a presença de Deus. A nossa igreja está vivendo o ano da intimidade. A intimidade com Deus, a intimidade com a família, a intimidade com a igreja e a intimidade com o próximo. A intimidade que nos leva a sermos bênção na vida das pessoas. E a nossa confiança nos leva para um tempo de intimidade com Deus. Nós estamos celebrando de 15 em 15 dias presencialmente. E no próximo final de semana você está convidado para estar conosco, desfrutar do calor de estarmos juntos. Claro que observando todas as normas e as diretrizes que esse tempo de pandemia requer de cada um de nós, para estarmos todos seguros e continuarmos sendo igreja e sendo família. Mas a sua presença aqui conosco é imprescindível, é muito importante e vai abençoar o seu coração. Deus abençoe a sua semana surpreendentemente.
eu quero desafiar você a lembrar de compartilhar a sua mesa com os necessitados. É isso mesmo. Nós queremos retomar a arrecadação das cestas básicas, dos alimentos, para continuarmos ajudando famílias. No mês de janeiro, nós ajudamos 7 famílias. Hoje, nessa semana, nós já ajudamos pessoas que entraram em contato conosco, passando necessidade. E a sua generosidade vai fazer a diferença na mesa de outras pessoas, na vida de outras pessoas. Então, você pode entrar em contato conosco nesse número que está aqui, tanto para receber uma oração, também para fazer a sua doação. E nós vamos fazer chegar àqueles que precisam a sua ajuda. Será muito bem-vindo. Deus surpreenda o seu coração. Tenha uma semana maravilhosa em Deus. E nos encontramos no próximo final de semana, presencialmente, na nossa celebração. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença. Obrigado por podermos celebrar ao Senhor. Hoje eu quero agradecer a Ti por esse tempo precioso que tivemos juntos, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nós consagramos a nossa semana ao Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa semana. Que o Senhor surpreenda cada coração nessa semana. Que o Senhor traga força, traga ânimo, traga motivação, traga esperança e uma confiança no bom pastor inabalável em cada coração. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja glorificado. Proteja cada um de nós, nos livre de todo o mal, conforme a Tua palavra nos orienta, Senhor. É o Senhor que acampa os anjos ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Deus, eu abençoo a vida dos Teus filhos, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, os seus parentes, os seus entes queridos, eu abençoo a nossa cidade, eu abençoo a nossa igreja, eu abençoo a nossa nação, nosso país. Deus, venha a nosso favor. Todo aquele que invoca o nome do Senhor seja guardado e protegido em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso e bondoso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja conosco, com a nossa família e com todo aquele que invoca o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa em Deus. Um forte abraço.